E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da Comunidade DS. E esse vídeo é sobre inteligência artificial, ou pelo menos sobre uma reflexão do uso de inteligência artificial. Alguns dias atrás, eu assisti um vídeo no canal do Lucas Montano, vou deixar aqui na descrição para você acompanhar também. E ele comentou sobre esse artigo aqui, de um programador já há mais de 12 anos, começando a sentir os efeitos do uso de inteligência artificial. Vou deixar também o artigo na descrição desse vídeo para você ler na íntegra. E aí eu queria dar também a minha opinião sobre o texto dele, que trouxe uma reflexão e me fez pensar muita coisa sobre o uso de inteligência artificial durante os estudos ou durante a parte de programação em si. Então o texto fala o seguinte: a inteligência artificial está criando uma geração de programadores analfabetos. O texto ele é em inglês, tá? Eu estou usando aqui a tradução do browser para a gente ler juntos aqui. Mas o texto diz o seguinte: alguns dias atrás, o cursor ficou inativo durante a interrupção do ChatGPT. Para quem não sabe, o cursor ele é uma IDE, então ele é um software que você escreve códigos, e essa IDE ela tem esteroides, ou seja, tem inteligência artificial acoplada. Então você pode pedir para ela ajudar você a escrever o código, comentar o código, explicar a parte do código. Enfim, ela é um agente que te ajuda a escrever o código. Está ficando muito comum entre as pessoas estão usando muito esses tipos de software que vem com uma inteligência artificial acoplada para ajudar na parte da escrita do código. Olhei para o meu terminal, encarando aquelas mensagens de erro vermelhas que eu odeio ver. Um erro da AWS me encarou de volta. Eu não queria descobrir sem a ajuda da IA. Depois de 12 anos de codificação, 12 anos programando, de alguma forma eu tinha piorado a minha própria arte. E isso não é exagero. Essa é a nova realidade para desenvolvedores de software. A decadência. Ela surgiu em mim sutilmente. Primeiro, parei de ler a documentação. Primeiro parei de ler a documentação, porque se preocupar quando a IA pode explicar as coisas instantaneamente. Então, as minhas habilidades de depuração foram afetadas. Depuração é encontrar o erro quando ele aparece no seu código. Rastros de pilha agora parecem inacessíveis sem IA. Eu nem leio as mensagens de erro, apenas copio e colo. Tornei-me uma prancheta humana, um mero intermediário entre o meu código e um LLM. Antes, cada mensagem de erro costumava me ensinar algo. E agora? A solução aparece magicamente e eu não aprendo nada. A dose de dopamina das minhas respostas instantâneas substituiu a satisfação do entendimento genuíno. Nesse ponto aqui, eu queria explicar para você um conceito de aprendizagem que a gente usa muito dentro de machine learning, que é basicamente a ciência que estuda como as máquinas aprendem. Então, em machine learning, a gente tem alguns tipos de aprendizado, mas o aprendizado mais comum é um aprendizado que a gente chama de supervisionado. É um aprendizado onde você diz para a máquina o que é certo, o que é errado, ou se aquele exemplo é de uma classe A ou de uma classe B. Então você tem um supervisor que diz para você se o exemplo A ele pertence a uma classe 0 ou se o exemplo B, por exemplo, ele pertence à classe 1 e assim por diante. Tá? Então essa é a supervisão que é feita nesse tipo de aprendizagem. Para você ensinar uma máquina a alguma coisa, ela precisa de exemplos. E esses exemplos são basicamente aquelas colunas que a gente captura durante a parte de análise de dados. Então você tem ali uma tabela, e nessa tabela enorme você tem vários exemplos, que são exemplos de observações que você teve de um fenômeno que você quer estudar. Então, por exemplo, pode ser vendas, pode ser devolução de produtos, pode ser previsão de alguma coisa. Enfim, você está olhando um fenômeno, você quer modelar aquele fenômeno. Em outras palavras, você quer criar um protótipo que represente aquele fenômeno que você está observando. Esses exemplos aqui, eles sempre têm uma resposta. Essa resposta, geralmente, é aquilo que nos interessa. E essa resposta, ela também é uma classe. Ou seja, para cada linha aqui, eu tenho exemplos daquela classe. Então, a primeira linha pertence à classe 0, a segunda também, a terceira também. Aí, de repente, aparece uma classe 1 aqui.
e aí a classe 0 volta a aparecer, enfim. Nós temos aqui rótulos, respostas, que são ditas por alguém, por esse supervisor, para que esse algoritmo ele aprenda. Mas aonde exatamente acontece o aprendizado? Aonde que o aprendizado ele realmente acontece? Ele acontece na diferença entre a resposta e aquilo que foi previsto. Ou seja, eu tenho o valor real, eu tenho o valor correto, eu tenho a classe correta daquela linha, mas aí eu peço para o algoritmo, através desse aprendizado de exemplos e resposta, eu peço para ele criar para mim algumas previsões. Ou seja, eu quero que ele fale assim, essa primeira linha aqui, eu disse para você que era a classe 0. Se eu te der uma outra linha muito parecida com essa primeira, qual classe você classificaria? Em qual classe você colocaria ela? O algoritmo pode dizer classe 0, ou ele pode dizer classe 1, por exemplo. Então, nesse caso aqui, você tem na primeira opção, você tem uma resposta correta, então você tem um acerto, e na linha de baixo você tem um erro. E esse acerto e esse erro são correspondentes ao valor real da resposta, mais o valor previsto, ou valor predito. Então, a diferença entre essas duas coisas, o que a máquina diz ser com o que realmente é, a gente chama de erro. Isso aqui é o erro. É a diferença entre o que é real e o que foi previsto pela máquina. E é exatamente aqui onde acontece o aprendizado, no erro. A máquina só aprende porque ela tem um erro. Ou seja, exemplos certos ela vai aprender, mas os exemplos errados permitem com que ela corrija a próxima previsão. Nas redes neurais, por exemplo, o erro ele é responsável pela atualização dos pesos. Então você tem uma rede neural aqui, e essa rede neural ela tem vários neurônios, representando neurônios, né? Que são funções de ativação. E aqui você tem conexões entre todos esses neurônios. E eles são todos conectados, onde a última camada você tem uma resposta. Então você tem aqui vários dados de entrada, que eles entram aqui nas primeiras camadas. Essas camadas internas são todas conectadas, então tem esse neurônio conectado com esse conectado com esse conectado com esse aqui conectado com esse com esse com esse, depois esse com esse aqui com esse. Então eu tenho conexão com todo mundo aqui. E a camada seguinte, mesma coisa. Eu tenho conexão com todas as camadas aqui da saída. E aí no final eu tenho a resposta, que é a resposta que fica aqui nessa última camada. Então essa camada pode ter respostas 0, e aqui pode ter resposta 1, e aí você pode mapear isso aqui 0 e 1 como sendo verdadeiro, 0 e 0 como sendo falso, e assim por diante. E aí essa resposta, que no final do dia é uma previsão, você vai comparar essa resposta com o valor real. E o valor real pode ser exatamente igual aqui, ou pode ser diferente. Quando é diferente, o algoritmo ele calcula esse erro, e essa diferença desse erro ele é propagado de volta para a rede num processo chamado de backpropagation, onde ocorre uma atualização dos pesos da rede. Ou seja, esses pesos aqui que muitas vezes a gente determina como sendo W, né, que vem do inglês ali, do weight, eles começam aleatórios. E aí esses pesos aleatórios eles produzem uma certa saída. E quando essa saída ela é confrontada com o valor real, ele gera um erro. E esse erro ele é backpropagado, ou seja, ele é propagado reversamente para as atualizações de todos esses pesos aqui. Então, o aprendizado mesmo, ele acontece no erro. E trazendo essa analogia aqui de como a máquina funciona, nós seres humanos é basicamente a mesma coisa. Os momentos de aprendizado da vida são os momentos que acontece o erro. Porque quando acontece o erro, você vai pensar por que está errado, você vai questionar as suas convicções, você vai rever as teorias, você vai fazer tentativas e erros. Ou seja, você tem um certo esforço para entender por que está errado. E nesse esforço, você acaba reconsiderando algumas certezas que você tinha, algumas validações que você tinha da teoria, alguns entendimentos errados que você tinha sobre a teoria. Então, o aprendizado ele ocorre justamente no erro. A gente não aprende muito quando a gente acerta. Na verdade, a gente aprende quando a gente erra. E o que está acontecendo aqui com a inteligência artificial é que ela está removendo o erro.
Ou seja, ela remove a única parte responsável pelo seu aprendizado. Ela remove o erro. Por que ela remove o erro? Porque quando o erro acontece, você não reflete sobre o erro. Você não procura a teoria novamente para você entender se a sua convicção sobre a teoria estava certa. Você não lê a documentação para saber se você usou a função certa. Você não procura mais ativamente em relação àquele erro o que pode estar acontecendo para você consertar. Você simplesmente copia, cola na inteligência artificial, ela vai gerar para você a resposta, você copia de novo para dentro do código e continua executando. Ou seja, a inteligência artificial ela remove o esforço. E se ela remove o esforço, ela remove também o aprendizado. Por isso que a impressão do autor aqui é exatamente essa. A cada mensagem de erro eu costumava me ensinar algo. Por quê? Dava um erro, você tentava entender o que estava acontecendo, depois você procurava a documentação para saber o que aquilo significava. Se você conseguisse encontrar o que o erro significava, você revia os seus conceitos sobre a teoria ou sobre a forma de usar aquele comando e em confrontar aquilo que você acreditava que estava certo com o que é realmente correto, onde gera o erro, aí você revia suas crenças e, portanto, você aprendia. Mas agora não tem mais essa parte. A IA remove exatamente isso, porque a solução aparece magicamente e eu não aprendo nada. A dose de dopamina nas respostas instantâneas substitui a satisfação do entendimento genuíno. A compreensão profunda é a próxima coisa que foi afetada. Lembro de passar horas entendendo por que uma solução funciona. Agora, eu simplesmente implemento sugestões de IA. Se elas não funcionam, eu melhoro o contexto e apenas pergunto a IA novamente. É um ciclo de dependência crescente. Você não mais, agora com a inteligência artificial, se preocupa em entender o que você está fazendo. Você cada vez mais procura a inteligência artificial para responder para você. Uma outra coisa que traz esse exemplo de aprendizagem é o seguinte: quando eu estava na faculdade, as aulas eram sempre parecidas. Você ia no primeiro dia de aula de cálculo 1, cálculo 2, física 3, eletromagnetismo. O professor ele colocava a data das provas na lousa e ele te passava uma lista de exercícios. E você tinha que, com essa lista de exercícios, você tinha que treinar para poder fazer a prova. A lista de exercícios tinha a ver com o conteúdo que ele passaria ali durante o semestre nas aulas. Alguns professores forneciam a lista de exercícios e forneciam só a resposta final. Quando durante os intervalos, a gente passava os intervalos do almoço e à noite resolvendo essas listas de exercícios, e quando não tinha resolução, a gente tinha que comparar com os nossos amigos. Então, frequentemente chegava na aula e era assim: e aí, o que você fez no exercício 5? Eu fiz desse jeito, eu fiz dessa forma. Então, você entendia qual era o processo que ele usou para resolver aquele problema. E aí você comparava com o seu processo e vocês viam juntos qual te fazia mais sentido. E, obviamente, aquela resposta final que o professor tinha colocado na lista de exercício era a resposta que balizava quem é que estava certo e quem é que não estava. Então, durante a faculdade, nós éramos forçados a tentar chegar até a solução, conversar entre nós mesmos para entender o que um fez e o que o outro não fez, para poder ajustar as nossas crenças da teoria, o nosso entendimento da teoria. Quando os professores eles soltavam a resolução, então você tinha o exercício, você tinha a resolução dele e a resposta. Eu lembro que toda vez que eu fazia um exercício e eu errava, eu não olhava a resolução. Porque um professor meu falou assim: olha, toda vez que você olha uma solução, antes de tentar entender por que está errado, você perdeu a chance de aprender. Ou seja, quando a inteligência artificial ela resolve para você, você perdeu a chance de aprender. E agora, trabalhando com isso ativamente ligado o tempo todo, você não está aprendendo nada. Você simplesmente se tornou uma prancheta humana, como ele diz aqui. Você simplesmente pega o código de um lado, joga para o outro e vice-versa, sem aprender nada com aquilo que está acontecendo, com aquele erro que foi gerado. Então vem as mudanças emocionais. Antes era parte da alegria da programação resolver problemas. Agora fico frustrado se a IA não me dá uma solução em 5 minutos. E a parte mais assustadora? Estou construindo uma ferramenta de desenvolvimento alimentada por IA, mas não consigo me livrar da sensação que estou contribuindo para o mesmo problema que está corroendo nossas habilidades coletivas. Qual o plano de reabilitação? Não estou sugerindo nada radical como ficar completamente livre de IA, isso é irreal.
Em vez disso, estou começando com o No IA Days. Um dia por semana em que leio todas as mensagens de erro completamente, uso depuradores reais novamente, escrevo o código do zero, leio o código fonte em vez de perguntar para a IA. Não vou mentir, é uma droga. Sinto-me mais lento, mais burro, mais frustrado. Mas também consigo ver a diferença. Sinto uma conexão mais forte com o meu código e um senso de propriedade, que tinha desaparecido lentamente com a inteligência artificial. Além disso, aprendo mais. A incômoda verdade. Não estamos nos tornando desenvolvedores 10 vezes com a IA. Estamos nos tornando 10 vezes dependente da IA. E há uma diferença. Toda vez que deixamos a IA resolver um problema que poderíamos ter resolvido nós mesmos, estamos trocando entendimento de longo prazo por produtividade de curto prazo. Estamos otimizando para o compromisso de hoje, ao custo da habilidade da amanhã. Cara, isso aqui me pegou demais, velho. Não estou sugerindo que abandonemos as ferramentas de IA, esse navio já partiu. Mas precisamos de regras de engajamento. E aqui estão algumas ideias que eu tenho. Nenhuma IA para problemas que você não tentou entender primeiro. Leia e entenda todas as soluções sugeridas pela IA. Períodos regulares de codificação sem assistência de IA. Concentre-se em aprender padrões, não apenas em corrigir problemas imediatos. Não vou mentir, não acho que vou conseguir essas regras o tempo todo. Mas é um começo. E acredito fortemente que qualquer um que seja novo em programação deve definitivamente seguir todas essas regras. Agora mesmo, em algum lugar, um novo programador está aprendendo a codificar. Eles nunca conhecerão a satisfação de resolver problemas verdadeiramente por conta própria. Eles nunca experimentarão o profundo entendimento que vem de lutar com um bug por horas. Estamos criando uma geração de desenvolvedores que podem fazer as perguntas certas à IA, mas não conseguem entender as respostas. Toda vez que a IA cai, eles são expostos cada vez mais desamparados. Até agora, a IA não é capaz o suficiente para substituir os programadores completamente, mas isso só vai piorar à medida que ela melhora. A verdadeira questão não é se a IA substituirá os programadores, é se estamos nos substituindo. Tente codificar sem IA por apenas um dia. Os resultados eles podem surpreender você. Esse texto aqui me chocou demais. Ele tem toda a razão e a sensação que eu tenho é que a gente recebeu uma droga, um esteroide anabolizante que nos deixa super potentes, que aumenta a nossa capacidade, que aumenta a nossa velocidade, que aumenta a nossa força, que aumenta tudo. Mas ao mesmo tempo, quanto mais você usa, mais viciado você fica. E quanto mais viciado você ficar, mais dependente você fica e mais impossibilidade de pensar por si só você fica. Ou seja, é um trade-off. Eu estou escolhendo agora uma alta produtividade, uma velocidade de entrega, e eu estou dando em troca a capacidade de aprender no longo prazo, ou seja, eu sou mais rápido, mas eu aprendo menos. E o meu medo não é a inteligência artificial em programação. Meu medo é você daqui uns anos, ou eu daqui uns anos, estar numa mesa de cirurgia com o peito aberto por um médico e o médico pesquisando no ChatGPT o que ele tem que fazer com o meu coração. Esse que é meu medo. Então cuidado com a inteligência artificial. Use, mas saiba que é uma droga. Sempre escolha a sua capacidade de aprender do que a sua velocidade de produzir, principalmente se você é iniciante.